Olá, gente querida. Passando aqui para falar umas coisas que eu tenho pensado aqui. Hoje é o último dia de setembro, chamado Amarelo, que trata das questões que levam a pessoa a terminar a própria vida. Então, eu fico pensando que ele hoje em dia romantiza muito isso, dizendo assim, não, a pessoa só quer se livrar da dor da alma. Então, essa questão de dor da alma pode ser também outros motivos, questões presas lá dentro. Então, nos anos 60, existiu um caso criminal de uma moça muito bonita, na casa dos 20 e poucos anos, ganhou alguns concursos de beleza, professora pós-graduada, boa de coração, religiosa que se confessava toda semana, linda, elegante. Então, todos viram quando ela estava na fila grande do confessionário por ocasião da Páscoa. Várias pessoas viram ela ajoelhadas na igreja. O carro dela estava no quintal da igreja, mas ninguém viu a Irene Garza, o nome dela, Irene Garza. Ninguém viu a Irene sair. Então, 5 dias depois, o corpo dela foi encontrado num córrego com sinais de violência da cintura para baixo, aqui vocês sabem do que eu estou falando. E aí o sapato e bolsa dela foi encontrado descartado em outro lugar. E aí a perícia mandou vasculhar aquele córrego e encontraram também um aparelhinho de passar slide, sei lá o quê. Então, o que aconteceu ali? O padre, na época, bem novo também, foi chamado e ele tinha várias marcas que tinha vários motivos, né, para ser levado, mas tudo foi abafado. Perguntaram para ele porque ele entrou e saiu várias vezes da igreja. Ele deu desculpa esfarrapada para tudo. Até na hora do teste de verdade, como é o nome? Polígrafo, eu acho que eu escrevi aqui. Então, ele também foi reprovado nos testes de polígrafo que ele fez. E os anos foram se passando, então isso tudo foi abafado. Perguntaram também para ele o que eram os arranhões no dorso da mão. Ele disse que ele teve que escalar a parede porque esqueceu chave. Então, se você escala e você tem machucado, então é aqui, não é aqui, né? Tudo isso, os xerifes da época, nada disso foi levado em consideração. Então, ele foi perguntado também pelos superiores dele e ele foi mandado para o lugar onde ficam os monges, esqueci agora, mosteiro. Então ali ele confessou pro responsável, dali ele confessou que ele tinha ceifado a vida de uma moça. Mas tudo em nome do segredo. Não pode contar os segredos. E também o John Kennedy era o candidato à presidência na época. E por ser da Igreja Católica, então tinha que abafar essa situação tenebrosa. Então tiveram outras mulheres também que contaram e também pegou uma pena leve de pagar 500 euros e enfim. Aí os superiores disseram que ele ia ser repreendido lá no mosteiro, que
ficaria lá para sempre e viraria monge, que o castigo dele seria esse. Tá, os anos se passaram, então passaram-se 40 e poucos anos, quando o monge, que era responsável da época, perguntou para ele, resolveu ficar com a consciência muito pesada e mandou uma carta contando essa história aí desse padre chamado John Fight. E aí ele, de consciência muito pesada, então vê, gente, dor na alma de 40 anos com a consciência ali, ó, né? Isso eu acredito que tem a ver que Deus fica cobrando de quem fala que é servo dele, fala a palavra dele, usa o nome dele, então o Espírito de Deus fica ali, não é? Fala a verdade, você vai partir para a eternidade carregando esse peso. Então é um peso que a pessoa carrega dentro de si, imagina só. Aí já idoso, ele não queria partir para a eternidade. Então, nesse tempo aqui, que o monge resolve falar essas coisas, da dor da alma dele, do peso de consciência, então o John Fight já tinha saído do mosteiro, abandonou o mosteiro, casou, teve 3 filhos, vários netos e ok. Aí chamaram ele em 2002, por volta de 2003, ele foi chamado e tal, mas aí escapuliu mais uma vez. Então, 2015, trocou de xerife. E o outro carregava sempre a foto da Irene no bolso. E aí revirou tudo de novo, as provas. Então, naquele tempo lá, gente, o quê? Quase 60 anos atrás, mais ou menos 60 anos atrás, então não tinha tanta facilidade de se comprovar as coisas como hoje. Provas periciais e técnicas, enfim. Aí quando foi em 2015 que trocou de xerife, o outro promotor lá resolveu revirar tudo de novo, o caso já estava arquivado, então resolveu preparar um mandado de prisão para o John Fight, com todas as provas, com todas as dificuldades que tinha, mesmo assim já tinham muitas testemunhas, já tinham partido, mas ainda tem testemunho, os pais da Irene já não estavam mais nesse mundo aqui, mas isso é carro aí de propaganda, enfim. Aí os pais da Irene também já não estavam mais entre nós, mas as primas e tal resolveram que não iam deixar para lá a história. Então reviraram tudo de novo. Até que chegou 2015, né, que entrou um promotor novo, um xerife, não lembro direito. Esse caso tá todo em português no canal Recontando Casos. É um canal muito bom, ela fala tudo em português, todos esses documentários ela fala em português, então como eu só entendo português é o que eu vejo. Então, gente, vê como é que é, né? Eu não sei bem se foi justiça, porque vejam bem, 60 anos se passaram, os pais da moça já não estavam mais aqui, uma moça linda, preparada, de coração bom, foi daquela forma descartada, feito um lixo por um padre. E foi tudo abafado, ele casou, a moça não casou, ele teve filhos, a moça não teve netos, enfim. Aí ele já velhinho, com auxílio de andador, em pé, ali na sala do julgamento. Então,
pegou prisão perpétua para ele, mas parece que ele morreu 2 anos depois só. Então eu fico pensando, existiu justiça? Eu particularmente não acredito que foi feita justiça. Que a fatura sempre chega, verdade. Ele estava lá sozinho, ninguém da família estava lá apoiando ele, porque sempre tem familiares que tá lá no julgamento, torcendo para a pessoa não ser condenada, enfim. Mas ele tá ali velhinho, todo enrugadinho já, não tinha filhos ali, não tinha netos, ele pegou a perpétua, mas partiu pouco tempo depois na prisão. Então, fica aqui o questionamento. Eu não sei quem que está me vendo, não sei qual é o alcance disso, mas pensa bem, se vale a pena carregar algum peso na alma. Levou 40 anos para o monge que ouviu as confissões do padre John Fight confessar o que ele fez, tudo que ele fez. E o outro padre também, que ouviu também dele tudo que ele fez, não, ele vai ser punido e tal, enganando. Aí depois todos eles bem velhinhos, bem enrugadinhos, foram de testemunhas lá, chorando muito, quer dizer, o choro, aquele choro que lava a alma. Então, nesse último dia aqui de Setembro Amarelo, fica o questionamento aqui, que dor tem na tua alma que Deus não possa curar? Você sabe de algo, de alguma covardia que alguém fez e não conta, não pode contar, carrega isso dentro de você? Eu não sei bem, porque a vida não se resume em viver de aparência, a vida se resume de dentro para fora. Evangelho é renúncia de dentro para fora. E é para paz, sabe? Então eu acho que o profeta Jeremias, ele tem um versículo lá que diz: foi para minha paz que estive em grande amargura. Então, até aqui são 3 padres, né? Os 2 que ouviram a confissão do John Fight e o John, que depois abandonou, né? Abandonou a carreira, abandonou o mosteiro, onde ele seria repreendido pelo que fez. E aos 85 anos de idade, já apoiado por um andador, sozinho ali no tribunal. E é isso. Um dia todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo, mas não podemos sair desse mundo aqui carregando o peso de maldades que fez, de pecados ocultos, porque um dia a fatura chega. A verdade é essa. Eu não sei se foi feita justiça, porque ele viveu muito bem, no luxo, no conforto, com esposa, com filhos. E todos os anos que ele brincou com a palavra de Deus, não sei. Fica aí para você refletir. E se gosta desse tema do canal, então você se inscreve, dá like, comenta, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. O problema é quando você não tem argumento e você passa para ofender a honra das pessoas, tanto minha como das pessoas que escrevem alguma coisa. Então, ofender a honra das pessoas não vale. Vale você discordar. Olha, eu discordo disso aqui, daquilo ali que você falou. Olha, você é ruim da língua portuguesa, você comete erros de português, tudo isso você pode falar. Enfim, tá bom? Então escreve, comenta aí o que você pensa do assunto. O que é dor na alma para você? Para você isso é importante? Não é importante? Faz efeito a gente falar sempre desse assunto,
não faz efeito, que aliás, Setembro Amarelo, eu achei muito triste também isso, porque fala de um rapaz que ganhou o carro dos sonhos dele, era um carro amarelo e parece que aos 18 anos ele entrou no carro e ceifou a própria vida. Então, por isso que foi chamado Setembro Amarelo, e foi no mês de setembro que esse jovem fez isso contra a própria vida e foi encontrado ali sem vida dentro do carro amarelo. Então, vamos mergulhar nisso, quanto a gente puder aliviar a nossa alma e a alma de alguém, que puder confessar as coisas, que puder falar e ser livre aqui nesse mundo, livre das dores. Não precisamos ceifar a própria vida para se livrar de dor. Podemos nos livrar de dor confessando os erros e pedindo perdão ao Senhor. Se tiver que confessar para o ser humano, confessa também. Se tiver que confessar para Deus, confessa também. Mas se livra dessa dor sem ter que partir para a eternidade. Então, a conversa é essa, a resenha é essa. Muito obrigada pela atenção e Deus te abençoe, rica e abundantemente.